As vestes do sumo sacerdote. Vamos examinar o manto, ou seja, as sobrepeles. Aconselhamos que leia Êxodo capítulo 28, versículos 31 a 35, Levítico capítulo 8, versículos 6 a 8, Efésios capítulo 4, versículo 10, Hebreus capítulo 6, versículos 17 a 20 e capítulo 7, versículos 23 a 25. A segunda veste que o sumo sacerdote vestiu era o manto do éfode, também chamado a sobrepeles, na versão atualizada. Deus chama a nossa atenção especialmente a sua cor. Era feita toda de estofo azul, a cor celestial, que também foi muito usada no tabernáculo. Já observamos no último estudo sobre o cinto da túnica que o estofo azul fala do caráter celestial do Senhor Jesus Cristo quando, em forma de homem, ele estava servindo ao Pai na terra. Nesta veste toda de azul, Deus chama a nossa atenção especialmente a sua exaltação presente como homem exaltado e o nosso sumo sacerdote no céu. O nome Arão significa elevado, e Arão ocupava a posição mais elevada em Israel naquele tempo. Na terra, Cristo foi humilhado perante Herodes e Pilatos, que colocaram mantos nele em zombaria, conforme Lucas capítulo 23, versículo 11, e João capítulo 19, versículo 2. Mas ele agora ocupa um lugar muito mais elevado que Arão para servir na presença de Deus como nosso grande sumo sacerdote. Ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 10. Como todas as demais referências. Ele é feito mais alto do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 20. Quando ele vier em glória, ele terá um manto tinto do sangue dos seus inimigos. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Assim, a sobrepeles, ou o manto, nos ensina da glória da sua exaltação no céu. É mencionado em Êxodo capítulo 39, versículos 22 e 23, que a abertura do manto sobrepeles para a cabeça era reforçada para que não rompesse no uso. Normalmente vestes gastam no uso e finalmente se rompem, mas esta nunca se rompeu. Isto indica a incorruptibilidade de Cristo. Ele não se gasta com o tempo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos examinar agora algumas coisas neste manto. As romãs e campainhas de ouro na orla. Na orla da sobrepeles havia duas coisas interessantes. Romãs artificiais feitos de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Veja Êxodo capítulo 28, versículo 33 e capítulo 39, versículo 29. E campainhas de ouro. Não sabemos o número de cada, mas os judeus acreditam que havia 72 de cada. Estavam alternadas uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a orla das sobrepeles para se usar ao ministrar. Êxodo capítulo 39, versículo 26, versão atualizada. A orla é sempre a parte mais importante de uma veste, sendo a parte final da sua fabricação, e aqui significa a obra completa de Cristo quando ele clamou: está consumado. Nada pode ser acrescentada a esta obra. Nas campainhas achamos a primeira menção de ouro na ordem da nossa meditação sobre as vestes. Ouro na Bíblia
sempre fala da divindade e eternidade de Deus e Cristo. E o ouro destas campainhas nos ensina que o nosso sumo sacerdote é Deus Todo-Poderoso para sempre. Deus o Pai diz acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Quando Arão morreu, foi necessário colocar um filho dele como substituto, mas nunca haverá necessidade de colocar outro sumo sacerdote no lugar do Senhor Jesus no céu, porque, sendo Deus, ele vive para todo sempre. A função das campainhas não era somente para beleza, mas para emitir um sonido quando Arão entrava e saía do santuário diante do Senhor. Êxodo capítulo 28, versículo 35. Quando ele estivesse dentro do santo lugar oferecendo o incenso, o povo lá fora ouvia este som que testemunhava que ele estava vivo e ainda servindo em seu favor. Notamos que Arão não usava estas vestes especiais quando entrava no Santos dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação. Levítico capítulo 16, versículo 4. Êxodo capítulo 28, versículo 35, enfatiza que era absolutamente necessário o uso do manto sobre peles, sempre quando Arão entrava no santo lugar da casa de Deus, para que não morra. A sua segurança dependia das suas vestes que falam de Cristo. A nossa segurança eterna depende do fato que Cristo estava vivo para sempre. O sonido das campainhas do nosso sumo sacerdote nunca vai parar, porque ele está vivo para sempre. Quando Arão morreu, o sonido das campainhas nas suas sobrepeles cessou e foi necessário colocar urgentemente um filho dele no seu lugar para que o sacerdócio continuasse. Êxodo capítulo 29, versículo 29. Com certeza, trouxe grande alegria para o povo ouvir o sonido outra vez e em saber que tinha um sumo sacerdote vivo, os representando perante Deus, durante os séculos desde Arão até o tempo quando o sacerdócio levítico cessou e Cristo se tornou sumo sacerdote no céu. Havia muitos sumos sacerdotes em Israel, mas nunca haverá necessidade de colocar outro sumo sacerdote no lugar do Senhor Jesus Cristo, porque ele é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Esta expressão importante, usada muitas vezes em Hebreus, é uma citação da profecia de Davi em Salmo capítulo 110, versículo 4. Nosso sumo sacerdote não é da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Para entender o significado importante desta frase, difícil devemos lembrar quem era Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, e Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3, descobrimos que depois de Abraão ter vencido numa grande guerra contra os inimigos de Deus, Melquisedeque foi enviado por Deus para abençoá-lo, e então Abraão lhe deu o dízimo dos despojos da guerra. Isso prova que Melquisedeque era superior a Abraão e também superior a Arão, que era descendente de Abraão. Também, embora Melquisedeque fosse homem normal, que nasceu e morreu, nada é registrado na Escritura sobre seu nascimento e morte. Por isso ele serve como figura da eternidade do Senhor Jesus Cristo. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 16, 17, 21, 24, 25 e 28. Assim, as campainhas de ouro falam da glória, da divindade e da eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. As romãs. As imitações das romãs eram feitas de pano azul, púrpura, escarlate e linho fino, as mesmas cores que foram usadas no cinto da túnica de Arão. Aqui falam das suas glórias presentes elevadas no céu.
seu caráter celestial azul. Ele é nosso rei púrpura. Ele tem as marcas da cruz no seu corpo carmesim. Como nosso sumo sacerdote, ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Isto é o linho fino. A romã era uma fruta muito importante em Israel e é mencionada várias vezes entre outras frutas importantes, como por exemplo a uva, o figo, a azeitona, etc., que representam a produtividade da terra prometida, conforme Deuteronômio capítulo 8, versículo 8, e Números capítulo 13, versículo 23. A romã tem muitas sementes, mais de 500, e assim produz muito fruto. Cada semente tem um saquinho de suco vermelho que faz um suco refrescante. Também a casca e as sementes são usadas para fazer remédios. Assim, a romã é muito produtiva e útil e fala da glória do muito fruto produzido pelo nosso Senhor Jesus Cristo pela sua obra na cruz. A semente tinha que cair na terra e morrer, mas tem produzido muito fruto para a glória de Deus, e hoje este fruto está aumentando no mundo na edificação da sua igreja. Também depois do arrebatamento da igreja, durante a tribulação, haverá outra grande colheita de muito fruto entre judeus e os gentios que não ouviram o evangelho antes do arrebatamento. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo. Isaías capítulo 53, versículo 11. As romãs nos ensinam da glória do muito fruto que Cristo produziu para Deus. Aplicação prática desta veste. Em primeiro lugar, a cor azul das sobrepeles nos lembra que a igreja é um povo do céu. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Sendo um povo celestial, devemos estar sempre pensando nas coisas lá do alto e não nas coisas materiais deste mundo. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Também das campainhas de ouro e seu sonido consolador, temos grande consolação nas horas difíceis quando lembramos que temos um sumo sacerdote no céu que está vivo para sempre, que nos convida a qualquer hora do dia ou da noite a chegar para ele para obter socorro. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, traz grande esperança em saber que ele é o nosso precursor e porque ele já entrou no céu, nós com certeza vamos entrar no céu também. Hebreus capítulo 6, versículos 18 a 20. Lá não haverá mais tribulação e sofrimento. Das romãs aprendemos que, como Deus sempre tem achado muito prazer no fruto produzido pelo seu Filho, nesta dispensação da graça, Ele está procurando muito fruto na vida dos salvos. Hoje na terra, a sua obra depende deste fruto. Para produzir este muito fruto é necessário que permanecemos sempre em Cristo e na sua palavra. Em João capítulo 15, versículos 5 a 8, a figura é da videira e não a romã. Mas o princípio é o mesmo. O poder para produzir fruto para Deus vem do Senhor Jesus e sem Ele nada podemos fazer. Este fruto não é apenas ganhar alma para seu reino, mas, em primeiro lugar, é a reprodução do caráter celestial de Cristo em nossas vidas, pela demonstração do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23.